Pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a quinta aula. Mentira, é a aula 6, tá? Aula 6. A quinta aula foi a aula passada, eu mostrei editar dados, tá? Editar dados, vou colocar aqui OK, tá? Consulta não é alter, tá? É update. Falado errado, tá bom? Beleza. Essa é a aula 6 e eu não vou falar sobre apagar dados ainda, tá? Eu vou deixar isso aqui para a aula 7, tá? Na aula 6, ainda vou falar sobre editar dados. Consulta individual. Ok? O que é essa consulta individual? Do jeito que a gente fez no vídeo passado, a alteração, quando a gente clica aqui no menu Alter, ele exibe todas as linhas, né, todos os registros dessa tabela aluno, tá? Aqui está tranquilo porque eu tenho 5 registros, tá? Agora imagina se você tiver uma tabela com 100 registros, com 1000 registros, 10.000. Você vai ficar rodando a página aqui até achar o registro que você quer alterar? Não vai, né? Não seria um jeito interessante de fazer. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma alteração aqui nesse alter, que ao invés de aparecer todos os registros, vai aparecer somente o registro que a gente está pesquisando. Tá ok? Então vamos lá. Vou fazer uma consulta pelo número de ID, tá? Pelo número do ID. E aí ele vai retornar para a gente o que a gente quer alterar. Tá joia? Eu vou fazer com ID, mas você pode fazer com nome, com data de nascimento, com qualquer campo, tá, gente? O princípio é o mesmo, tá? Então eu vou alterar esse alter, tá? Eu vou criar um outro menuzinho aqui para fazer um alter individual. Então vamos, primeira coisa, eu vou mudar aqui o menu, aqui no alter. Eu vou adicionar mais uma, eu vou chamar ele de alter individual. E aqui eu vou chamar de alter individual, tá? E com isso ele altera em todos os menus, tá? Ó, olha lá, já apareceu em todos os menus, ele já aparece o alter individual, tá? Então vamos lá criar essa página alter individual, que ela vai ser uma cópia, né, dessa página aqui do alter, tá? Vamos criar aqui alter individual.php. Vamos copiar aqui a página do alter. Ctrl A, Ctrl C. Cadê o alter individual? Aqui. Cola, tá? E aqui o título vai chamar alter individual. Salvei. O alter individual, ele não vai realizar essa consulta aqui, ó, de todo mundo, tá? Ele vai realizar uma consulta que vai pesquisar pelo número do ID, tá? Com isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar esse formulário aqui, tá? Só a parte do ID, para eu colocar aqui dentro do alter individual, tá? Então vamos copiar esse aqui, só esse ID, tá? Então eu vou no insert aqui e eu vou copiar o menu, formulário, desculpa. Copiar o formulário e eu vou colar ele aqui. Vamos lá? Deixa eu ver aqui onde é que está. Espera aí. Deixa eu só me localizar aqui, gente. Fez a conexão, testou a conexão. Aqui, é antes da consulta, tá? Aqui eu vou fechar o PHP, tá? E aqui eu vou abrir o PHP de novo para eu não esquecer. E aqui no meio eu vou colocar o formulário. O meu formulário, ele só vai ter o campo ID, tá? Ele não vai ter o nome e ele não vai ter a data de nascimento. Só quero pesquisar pelo ID. Ok. Vamos ver como é que ficou. Aqui, já apareceu, tá?
Aí quando eu escolher o ID, isso aqui eu vou tirar, tá, gente? Isso aqui eu vou tirar daqui a pouco. Quando eu escolher o ID, ele vai enviar dados. Aí ele vai jogar nessa página aqui do Alter, tá? Somente o dado que eu quiser, tá? Então vamos lá. Então eu vou jogar aqui para o Alter, tá? Método post. Eu vou tirar essa consulta daqui, não vou precisar disso mais. Estou apertando o botão errado toda hora. Ok. Vamos ver como é que ficou? Pronto. Aí quando eu escolher aqui um ID, né, ele vai enviar para essa página Alter e ele vai receber a consulta aqui, vai retornar as linhas para mim, tá? Vamos lá. Vou na página Alter. Aqui no início, ó, antes de fazer conexão, receber o ID individual. Vamos lá. PK aluno recebe cifrão post PK aluno. Ok? Com isso, a gente vai colocar esse PK aluno, né, aqui dentro dessa consulta. Tá bom? E nós vamos verificar se a pessoa clicou direto no Alter ou se ela veio aqui do Alter individual. Tá? Ela veio daqui. Como é que a gente faz isso? A gente verifica se o post, se ele está... A gente vai verificar se essa variável aqui, se ela foi definida. Tá? Então, a gente faz assim, ó, if set, se está definido, né? PK aluno. Se o PK aluno está definido, a gente recebe aqui PK aluno. Ok? Beleza. Com isso, a gente vai saber se a pessoa clicou direto no menu Alter ou se ela veio de outro lugar, tá? Se ela veio de outra página. Porque se esse post está definido, é porque ela veio de outra página, tá? Se não está definido, ó, post não está definido. Significa que o usuário clicou diretamente na página alter.php, tá? O contrário, né, que é isso aqui, se o post está definido, significa que o usuário veio de outra página, ou seja, alter individual.php, tá? Se essa variável existe, é porque ele veio de outra página. Se ela não existe, é porque ele entrou direto aqui, tá? Beleza. Então, se essa variável existe, essa variável aqui, pkaluno, tá? Recebe post. Tá? Se não existe, a gente não vai fazer nada por enquanto, tá bom? Agora nós vamos fazer essa mesma consulta aqui, essa mesma estrutura condicional aqui, tá? Se o usuário veio de outra página, essa consulta ela vai ser desse jeito aqui, ó. Where pk aluno igual concatena com pk
aluno. Meu Deus, PK tá aqui, ó. Aí, pronto. Se ele clicou diretamente, a consulta vai ser essa daqui. Tá? A consulta que mostra todo mundo. Tá? Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero verificar se a pessoa, o usuário, né? Se ele clicou direto no Alter ou se ele veio no Alter individual, digitou um registro e entrou aqui. Tá? É essa consulta que eu estou, verificação que eu estou fazendo. Tá? Então eu vou salvar e vou testar. Então, ó, se eu clico somente no Alter, entrei direto, vai rodar essa consulta aqui. Tá? Se eu venho aqui no Alter individual, digito um número de ID e envio dados, ele já me dá a consulta, tá? Individual, somente uma linha e somente um registro. Tá vendo? Então aqui, ó, registro 1, eu clico em editar, eu vou editar o registro 1. Tá? Altera individual, se eu colocar registro 5 e enviar, registro 5, retorna ao registro 5, eu clico em editar, o Cormen, né? Cormen Larsson, editar, Cormen Larsson. Tá bom? Então, se eu clicar de novo aqui no Alter, ó, ele mostra todo mundo. Se eu vir no individual, ele vai mostrar somente o que eu pedi. E se eu digitar um registro que não existe? Por exemplo, eu tenho... Eu tenho do 1 ao 5, né? Vamos digitar aqui um que não existe, é o 100. Não existe ID 100, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, linhas retornadas, 0, né? Não existe registro com ID 100. Tá? Você pode até colocar essa informação aqui. Tá? Quer ver? Ó, aqui, né? Se o número de linhas for igual a 0, vamos copiar isso aqui. Vou colocar um if aqui, ó, if igual, dois iguais, né? Igual a 0. Aí a gente exibe uma mensagem, ó, eco não existe registro com ID igual concatena PK aluno, tá? Concatena barra P, tá? Vamos ver como é que ficou isso aqui? Ó, ID 100, né, que não existe, enviar dados. Ó, não existe registro com ID igual a 100. Tá? E se eu coloco um ID que existe, ele mostra para mim, ó, Antônio da Silva. Vamos alterar o Antônio. Vamos colocar aqui maiúsculo, acento, maiúsculo, ok? E vamos enviar. Linhas alteradas, né? Vamos ver se alterou mesmo. Select. Tá aqui, ó, Antônio da Silva com letras maiúsculas. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o Alter individual, tá? O Alter anterior, ele exibia todas as linhas, né? Não é útil, né, quando tem poucos registros, igual aqui tem somente 5, tá? Mas se a gente tiver muitos registros, tá? Fica ruim da gente escolher qual registro a gente vai atualizar, né? Editar. Então você usa aqui o Alter individual, tá? Que você coloca um campo e ele recebe esse campo e cai aqui, você altera somente o que você quer alterar. Eu fiz com ID, tá? Mas você pode fazer com os outros campos, todos os outros campos, tá? Nome, data de nascimento, tá bom? É só você utilizar direitinho lá a sintaxe aqui do where, tá? Tá bom? Beleza. Então, esse foi o vídeo 6, né? Editar dados. Dá um OK aqui. Editar individual. E aí no próximo eu vou mostrar como é que a gente apaga registros, tá? Como é que a gente apaga e a gente remove registro. Bom? Um abraço, até o próximo vídeo.